Júnior Mock. Com a palavra, o novo deputado Júnior Mock. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna no grande expediente para tratar mais uma vez de um assunto que na semana passada eu fiz a abordagem, que é acerca do Seminário Nacional sobre Acidentes de Trânsito realizado aqui no Estado e que nós fizemos dentro desse seminário uma audiência pública em sua conclusão. E ontem, na audiência pública, nós aprovamos a indicação de uma comissão esta representando as instituições que participaram da audiência pública para fazer os encaminhamentos das decisões tomadas em audiência pública. Esta comissão, formada pelo Dr. André Matsushita, representando a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pela senhora Elizabeth Félix da Silva, representando o DETRAN de Mato Grosso do Sul, pela doutora Ana Maria Medeiros, advogada que representa a OAB no próprio seminário, o doutor José Barcelo Lima, da Procuradoria-Geral do Estado, o senhor Tércio Baggio de Alencar, policial rodoviário federal, representando a instituição Polícia Rodoviária Federal, o sargento Antônio Francisco dos Santos e Lorena de Oliveira Silva, que são responsáveis pelo setor de educação para o trânsito da CIPETRAN, que é a Companhia de Polícia de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul, e a senhora Keila de Oliveira Antônio, do Conselho Regional de Psicologia. Reunido ontem, senhor presidente, senhores deputados, foi deliberado, no encaminhamento das proposições aprovadas em audiência pública, cuja ata nós lavramos ao término da reunião ontem, aprovando alguns encaminhamentos estes que julgo de suma importância, no sentido de fazer com que, da audiência pública, das discussões havidas dentro desta casa, nós possamos traduzi-las em ações concretas, beneficiando toda a sociedade. Então eu vou fazer a leitura dos encaminhamentos extraídos da audiência pública. São 9 os encaminhamentos. O primeiro é uma indicação para que todos os órgãos do Poder Executivo que atuem na área de trânsito e segurança pública, que incluam em pauta permanente o álcool como fator motivador da instabilidade social, ou seja, que todos os órgãos relacionados ao trânsito possam, em todos os fóruns, em todas as discussões, fazer a inclusão do álcool como um dos fatores de riscos ao acidente de trânsito. 2. Considerando os dados estatísticos reportados pela revista Veja, de 21/12/2011, onde consta que a Austrália reduziu significativamente a ocorrência de acidentes de trânsito após a adoção de uma campanha mais agressiva e impactante. Campanha esta que hoje é modelo em toda a Europa e em vários países, tanto da África quanto da Ásia. Sugere-se ao DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e ao DETRAN de Mato Grosso do Sul e outros órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Trânsito, que estudem a possibilidade de adoção de campanhas semelhantes, com foco nos 3 maiores fatores de risco. Quais são os 3 maiores fatores de risco dos acidentes de trânsito? Ou seja, as 3 maiores causas: o excesso de velocidade, o consumo de álcool acumulado com a condução de veículo e a questão relacionada às motocicletas, diante do alto índice de acidentes de motocicletas. Terceiro,
lembrando-se que essa campanha feita na Austrália, que é modelo para o mundo inteiro, segundo os dados da revista Veja, reduziu na Austrália, nos últimos 10 anos em que é veiculada a campanha publicitária, em cerca de 52% do índice de acidentes de trânsito na Austrália. Então, o modelo da campanha adotado pela Austrália foi a proposta colocada e que deve ser adotado, segundo a sugestão dos participantes aqui no país e também no Mato Grosso do Sul. Terceiro, uma indicação aos órgãos municipais de trânsito que na instalação ou substituição da sinalização semafórica, ou seja, na colocação dos novos ou na substituição dos antigos semáforos, seja priorizado a instalação de semáforos com temporizador. Aqueles, quem conhece, em Dourados, você vai passar no semáforo, tem a quantidade de segundos que falta para mudar do vermelho para o verde ou vice-versa. Então, que realmente seja priorizado na instalação dos novos ou na substituição os semáforos com temporizador. Quarto, um projeto de lei modificativo para acrescentar à lei em vigor que proibiu a divulgação na mídia de propaganda que incentivem ao uso de cigarro, para acrescentar a proibição de propaganda de incentivo ao uso de álcool, ou de um projeto de lei, alternativamente aí, para que as empresas fabricantes de bebidas alcoólicas sejam obrigadas a destinar o mesmo percentual de suas campanhas publicitárias para as campanhas de prevenção ao uso excessivo do álcool. Aqui eu quero abrir um parênteses apenas para poder fazer a leitura da lei. Em verdade, essa lei que proibiu a propaganda nos grandes meios de comunicação do uso do cigarro é a Lei 9.294, de 15 de julho de 96. E pasmem aqui que eu quero colocar, só depois de ler a lei que eu fui verificar. Dispõe sobre as restrições ao uso e a propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal. Olha bem aqui o que aconteceu. Artigo 1º da lei. O uso e a propaganda de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e condições estabelecidas por esta lei, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal. Agora, em seguida, veio um parágrafo único. E aqui que vem, na verdade, todo o problema que nós estamos colocando nessa discussão. Olha o que diz o parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeito desta lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13 graus. Ora, quando incluíram esse parágrafo único, inviabilizaram, na verdade, o objetivo da lei. Por quê? Porque a cerveja, o teor alcoólico dela é de 4 a 5%. O vinho é de 7 a 10%. Aqui só proibiram a propaganda da cachaça, que tem um teor alcoólico que varia de 38 a 54, do uísque, que é de 38 a 39, da vodka, que é nessa faixa também, mas não proibiram de forma nenhuma a propaganda da cerveja e muito menos do vinho, que tem o poder, diante do consumo, de gerar no cidadão que consome, né, a diminuição da sua capacidade psicomotora. Portanto, a lei, na verdade, quando foi aprovada, obviamente, né, a gente até, entre aspas aqui, para a gente entender, houve aqueles que fizeram todo um lobby para incluir um parágrafo único e inviabilizar a lei em relação à bebida alcoólica. Na verdade, a lei valeu só para o cigarro. A lei valeu só para o cigarro, tanto que propagandas do cigarro, como nós acostumávamos ver no passado, do Marlboro, com aquelas propagandas bonitas, Hollywood, isso não existe mais. E todos temos consciência que, em função desta lei, que não proíbe só a veiculação, mas o uso do cigarro em determinados espaços públicos, coletivos, fez com que o consumo do cigarro no país caísse drasticamente. Obviamente,
utilizando-se isso, dando o mesmo tratamento dado ao cigarro, à bebida alcoólica, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter um decréscimo na utilização e, por consequência, uma redução substancial na questão relacionada aos acidentes de trânsito. Então, vejam bem, foi identificado e nessa audiência pública nos foi colocado com dados estatísticos os 3 grandes fatores de risco, as 3 grandes causas de acidentes de trânsito são excesso de velocidade, alcoolemia e a questão relacionada à condução das motocicletas. E isso foi discutido por quê? Porque um cidadão, quando ele tira a CNH para a motocicleta, ele faz um teste lá no Detran, ele faz um teste apenas na pista, não tem o teste na cidade. Por quê? Porque o centro de formação, se for fazer o teste de motocicleta, vai aonde? Na garupa do motociclista. Segundo, quando se faz o teste, concede a autorização para o piloto pilotar uma motocicleta, dá a ele essa condição. Mas com aquela condição ele pode levar alguém na garupa. E quem já pilotou motocicleta sabe a grande diferença de você pilotar sozinho e ter alguém na garupa. Porque qualquer movimento diferente do teu que está na frente por quem está na garupa da motocicleta, coloca em risco, né, a estabilidade daquele que está conduzindo a motocicleta. Então essas questões têm que ser debatidas, têm que ser discutidas e criar várias restrições para que a gente possa reduzir sensivelmente os acidentes de trânsito. Continuando, só um minutinho, professor Rinaldo, só para concluir aqui as outras indicações. Então eu falei da quarta proposta. A quinta, indicação ao Poder Executivo para que encaminhe projeto de lei que incentive a boa condução através de benefícios fiscais ou na renovação da CNH. Até porque a condição é do motorista, é da CNH, não é do veículo, do proprietário do veículo. Então que aqueles que durante o período de utilização da sua CNH, renovação a cada 5 anos, que não cometerem infração, que possam ter incentivos, principalmente na hora da renovação, que ele tenha isenção nos custos dessa renovação. Essa é uma solicitação, obviamente, é um projeto de lei cuja iniciativa cabe ao Poder Executivo. Também foi solicitado que o encaminhamento para o Senado Federal, o projeto que passou da lei seca no Seminário Nacional, foi proposto 2 alterações nele, porque nesse projeto de lei ele prevê que tem que fazer um exame para aquilatar, né, as condições psicomotoras do condutor. Ora, isso é muito difícil na prática de conseguir se efetivar. Então, a solicitação do seminário é que se proponha ao Senado Federal, que o projeto foi aprovado de lei seca na Câmara, encaminhado ao Senado, a alteração no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 306 do Código, dando a ele nova redação para facilitar realmente a aplicação das penalidades estabelecidas em ambos os artigos. Sétimo, propor projeto de lei ou resolução do Denatran obrigando aos condutores a manterem os faróis ligados permanentemente. Isso hoje já acontece em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, a manter os faróis ligados, tanto das motocicletas quanto dos veículos, não só no período noturno, mas também durante o dia. O oitavo, projeto de lei tornando obrigatória a disciplina Educação para o Trânsito aos alunos do ensino fundamental e médio nas escolas em tempo integral. A gente sabe que é difícil nas escolas que não são em tempo integral você adotar uma disciplina obrigatória diante de tantas obrigações que já tem, mas na escola em turno integral já poder ir adotando a obrigatoriedade da educação para o trânsito aos alunos. O nono e o último, o projeto de lei regularizando o sistema de fornecimento gratuito de CNH aos alunos do ensino médio que frequentarem as aulas de educação no trânsito dentro das seguintes premissas: tempo mínimo de 120 horas nos 2 últimos anos do ensino médio. Com isso ele suprime a necessidade dele fazer
as aulas teóricas, ele só faz o exame teórico e faz as aulas práticas. E ele teria como incentivo, né, ele teria a isenção das taxas do DETRAN para a primeira habilitação. Esse é um projeto que foi discutido, o DETRAN mostrou interessado, deve, né, encaminhar essa proposta para apreciação desta Casa de Leis. Então, esses foram os 9 tópicos discutidos, aprovados em audiência pública, cujo encaminhamento foi feito, e nós estaremos fazendo os encaminhamentos devidos para que a gente possa avançar e tornar essas discussões, esses temas aprovados aqui nesta casa, e procurar torná-los em ações concretas que objetivem reduzir os acidentes de trânsito, a morte, mas principalmente os custos que isso gera também ao Estado, não só ao Estado enquanto poder, à União, ao governo estadual e aos municípios do nosso país. Portanto, são essas as considerações que quero fazer, senhor presidente, em relação à importante reunião que nós fizemos nesta casa ontem, na presidência, com os representantes destas instituições, justamente finalizando a nossa audiência pública que ocorreu na última sexta-feira. Muito obrigado.